Opa, estamos ao vivo. Pessoal, muito boa noite. Meu nome é Carlos, eu atuo na área de tecnologia e esta é a segunda live do 18 de maio. Vamos cortar aqui alguns retornos. Então eu peço já que vocês, caso vocês estejam aí me ouvindo tranquilamente, para vocês darem feedback em relação ao áudio, em relação à imagem, tá? Porque assim como é ao vivo, a gente vai ajustando conforme a live for prosseguindo, ok? Então eu já gostaria de mandar um abraço para quem está aqui, quem já estava aguardando aqui, né, a live começar, certo? Hoje como estamos na segunda live, é interessante, caso você esteja chegando agora, você não tenha acompanhado a live de segunda-feira, a live de ontem, que foi a nossa abertura das lives de 18 de maio dessa semana, que essa é uma campanha feita pelo GT do CMDCA. É um GT que trabalha, né, que atua aí na prevenção e o combate à violência doméstica contra crianças e adolescentes, certo? E temos diversos profissionais que durante essa semana estarão vindo aqui se apresentando e compartilhando seu conhecimento em relação aí ao tema do 18 de maio, tá? Hoje nós estamos aqui com duas profissionais maravilhosas, tá? Que elas atuam também na área. Vamos, vamos para elas aqui. Temos a Fabiana, a Fabi, e também temos a Carol, a Carolina, que elas atuam no projeto Novo Amanhecer do CPTI. Pessoal, pode mandar uma boa noite, pode se apresentar. Olá, boa noite. Eu sou Fabiana, eu sou psicóloga e eu hoje estou na coordenação do SESF e do projeto Novo Amanhecer do CPTI. Você está sem microfone, Carol. Vi agora. Boa noite, Carol, sou assistente social e estou hoje no projeto Novo Amanhecer. Vou compartilhar aqui a tela. Ok. Então, gente, quer que posso já mandar um abraço aqui, pessoal, para quem está acompanhando a live? Claro. Vamos começar? É tudo de vocês. Vamos. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho do projeto Novo Amanhecer, né? Da história e de como é que ele está hoje. O projeto Novo Amanhecer, ele começou lá em 2015, em março de 2015, e ele, nessa primeira edição do projeto, foi financiado pela Fundação Abrinq por um período de 2 anos. Aí, em novembro de 2018, ele volta, agora com apoio da Fundação Bradesco e da FEAC, e aí ele tem uma duração de 7 meses. E agora, a gente está na terceira edição do projeto,
começamos agora, em abril de 2020, e a gente fez uma parceria, então, de novo com a Fundação FEAC, que é quem está patrocinando esse projeto. E aí, por um período agora de 2 anos. Na primeira edição desse projeto, a gente fizemos atividades, né, voltadas prioritariamente para crianças e adolescentes, com algumas ações específicas com famílias e com profissionais da rede para dentro do CPTI. Na segunda edição, a gente ampliou um pouquinho, e as ações eram tanto com crianças e adolescentes, quanto com profissionais da rede. E aí a gente atendeu a microrregião norte, em que o CPTI está inserida, que é o distrito de Nova Aparecida. E agora, nessa terceira edição, a gente tem o principal objetivo de trabalhar com os profissionais da rede, numa perspectiva de fortalecimento dessa rede e da multiplicação das ações. A nossa abrangência agora é um pouco maior, então, a gente tem a região norte aí como objetivo, e focado nas políticas de assistência social e de educação. Aí vou falar um pouquinho para vocês dos princípios norteadores desse projeto. Mas acho que antes disso, Carol, se puder voltar queria perguntar, né, por que vocês acham que acontece violência sexual contra criança e adolescente na nossa cultura? Acho que essa é uma pergunta importante e acho que é legal a gente ir batendo um papo assim. E aí a gente vai contando um pouco. Eu vou seguir um pouco a fala, se o Carlos puder ir checando aí, né? Se vocês quiserem ir respondendo, o que vocês acham. Então, por que acontece violência sexual contra criança e adolescente? Ô, Carlos, eu vou seguir para dar tempo até das pessoas irem falando, e aí depois eu volto na pergunta, pode ser? Tá. Então, como é que é? Gente, vocês estão me ouvindo? Assim, só tivemos alguma questão com o áudio em algumas plataformas, né? Que às vezes o programa que a gente usa, ele corta o áudio e depois volta, né? E aí talvez as pessoas não conseguiram ouvir o que foi falado, o que foi transmitido. Então eu peço para que caso acontecer isso, né? Vocês mandem um salve aqui nos comentários pra gente falar, a gente perdeu tal momento que a gente não ouviu, daí a gente a gente fala de novo, sem problema nenhum, tá bom? O momento que eu acredito que vocês perderam o áudio foi quando eu estava mandando um abraço aqui pro pessoal e falando em questões das formas que a gente encontrou devido desse cenário que nós estamos de quarentena, que a gente encontrou para a gente avançar nas nossas missões sociais, né, com nossos colegas de trabalho. Foi isso que eu falei. Então, sempre que acontecer algo que perdeu o áudio, cortou alguma coisa, falam nos comentários, que eu estou acompanhando todos vocês aqui, e a gente fala, perdemos o áudio e tal. Daí a gente fala de novo, tudo bem? E é isso. E também o pessoal que está no YouTube, eu gostaria que vocês também dessem esse feedback pra gente. A gente vai tentar acompanhar. Certinho? É isso. Podemos seguir. Posso? Tá. Então, assim, o primeiro princípio que norteia a gente ele está alinhado. Aí, Carol, se puder passar. Ele está alinhado com a concepção de que os processos de aprendizagem, né, a forma como a gente aprende, a forma como a gente ressignifica os conceitos que a gente já tem, e a transformação interna, né, que é o que a gente precisa para fazer essas desconstruções que a gente sempre fala, né, elas dependem principalmente de 2 fatores, de informação e de sensibilização. Então, se a gente estiver informado, né, mas não tiver sensibilizado com a causa, a gente não modifica o nosso posicionamento frente àquela situação.
Da mesma forma, se a gente tiver sensibilizado, mas não tiver informações suficientes sobre o assunto, a gente corre um grande risco de agir de forma impulsiva, sem estratégia, e, portanto, a gente age de uma forma que não é eficaz. Aí, então, a gente parte dessa premissa, né, de que conteúdo informa e a vivência sensibiliza. E a gente trabalha sempre, então, nessas duas perspectivas. E aí eu perguntei lá em cima, né, por que vocês acham que acontece violências sexuais contra crianças e adolescentes na nossa cultura? Ô, Carlos, não sei se alguém compartilhou aí alguma resposta. Só um minutinho, Carlos, é que o pessoal do YouTube não está assistindo, não está transmitindo. Eu estou recebendo mensagem aqui pelo celular que não está rolando no YouTube. Tá. Então, vou falar um pouquinho de como é que a gente entende, né, esse outro princípio. Carol, se quiser passar, um outro princípio que norteia as nossas ações é a compreensão de que qualquer violência que a gente tem na nossa cultura, ela está pautada em uma ou, na maior parte das vezes, em mais de uma do que a gente chama de estruturas sociais. O que a gente está chamando de estruturas sociais? São formas de organização social que estão pautadas na desigualdade. E aí, elas geram, né? A desigualdade, ela gera uma relação de poder. E aí ela estabelece, então, duas categorias. Categoria de opressores, né? Dos grupos opressores e do grupo de oprimidos. Toda vez que a gente tem presente essas relações desiguais de poder, a gente quase sempre estabelece uma dinâmica violenta. Então, se a gente concebe, por exemplo, a ideia de que numa relação entre homem e mulher, os homens estão numa posição de poder, a gente facilmente legitima a violência de gênero. Se a gente idolatra, por exemplo, a nossa descendência europeia e sequer reconhece a nossa ancestralidade africana, a gente entende que a negritude é inferior à branquitude e valida com isso o genocídio da população negra. Se a gente coloca as pessoas cisgêneras e heterossexuais dentro da categoria de normalidade, a gente fomenta o extermínio e a violência contra a população LGBTQI+. Se a nossa compreensão de mundo ela é pautada na valorização do dinheiro, e porque é ele que determina o acesso às coisas e gera oportunidade, a gente já sabe quem vai ficar numa posição de privilégio e quem vai ter a sua força de trabalho mais explorada. E se a gente invalida o ser criança e o ser adolescente, considerando que o saber está na população adulta, a gente vê crianças e adolescentes sendo agredidos, por exemplo, com a justificativa de estarem sendo educados. Enfim, né? Todas essas desigualdades, de uma forma ou de outra, elas autorizam o poder de uma pessoa ou de um grupo de pessoas em relação a outro. E aí, como é que essas estruturas, então, se relacionam com a violência sexual contra a criança e adolescente? Aí a gente pegou alguns dados estatísticos que mostram, então, um pouco dessa correlação que a gente quer fazer, né? Carol, se quiser passar. Então, a primeira estrutura, por exemplo, o patriarcado, né? Quando a gente fala de patriarcado, a gente vê nos índices, né, nos dados estatísticos que a gente colheu, e aí é importante que a gente pegou esses dados do Ministério da Saúde, são dados de 2011 a 2017, que foram os mais recentes que a gente encontrou. A gente pode perceber que a maioria, né, a maior parte das violências sexuais contra crianças e adolescentes, elas acontecem dentro de casa. E aí um outro dado, elas acontecem o autor dessas violências geralmente são familiares ou parceiros íntimos das vítimas das violências.
em se tratando de adolescente, né? E aí, somado a isso, a gente também tem, né, nessa perspectiva de que o sexo do autor da violência geralmente são os homens, né? Então, 92,4%, 81,6% são do sexo masculino, o autor. E a vítima, geralmente, são as meninas, né? Então, isso mostra um pouco para a gente dessa relação de machismo e patriarcado para dentro da relação da violência sexual contra a criança e adolescente. Quando a gente fala do racismo, a gente vê também, pelos índices, que a maioria das vítimas de violência sexual são meninas negras, então, né? E a gente ainda tem uma questão de que nem sempre esse quesito raça-cor ele está identificado, né? Muitas pessoas não se identificam nesse quesito raça-cor, têm dificuldades, até por uma questão de que a gente vive numa sociedade que é racista, né? Então, se identificar significa assumir várias coisas, né? E várias dores também. Adultocentrismo. Quando a gente fala de uma forma adultocêntrica de funcionar, né, a gente está dizendo que os adultos eles têm um poder em relação às crianças, aos adolescentes. E aí a gente vê, então, nos gráficos que quanto menor a faixa etária das crianças e dos adolescentes, mais eles são vítimas de violência sexual. Quando a gente fala de LGBTfobia, então a gente está falando, primeiro, de um grupo que geralmente é invisibilizado, né? Não é comum que a gente encontre, por exemplo, em formulários, em documentos, campos que considerem a diversidade sexual humana, né? Às vezes é muito limitado, né? O que a gente tem é homem, mulher, masculino, feminino, enfim, a gente tem um campo muito limitado para o tamanho da diversidade que a gente tem. E aí, infelizmente, né, o que a gente vê, e principalmente dentro do público, né, das mulheres lésbicas, o que a gente chama de estupro corretivo, né? Esse estupro corretivo, ele geralmente parte, né? E aí, né, nesse campo dos dados, a gente tem que, geralmente, ele acontece dentro de casa, dentro das residências, e quem é o autor dessa violência é um pai, um tio, um irmão mais velho, alguém que ocupa esse lugar da figura masculina que vai corrigir esse comportamento sexual da mulher lésbica, né? Como se isso fosse algo que precisasse ser corrigido. Bora lá, Carol. Classismo, né? Quando a gente fala da questão da classe, a gente teve uma dificuldade muito grande de encontrar dados que relacionem a questão da renda às ocorrências de violência sexual, né? Então, foi bem difícil a gente achar, né, dados estatísticos, mas o que a gente entende e aí entendendo que o CPTI é uma OSC que atua dentro da política da assistência, e a gente, né, trabalha nessa perspectiva de rede, então a gente tem um contato com as outras políticas também, mas o que a gente vê é que o perfil dos usuários das políticas da assistência e da saúde são perfis que vêm de uma classe social baixa, né? A gente não vê pessoas de classe média alta com frequência acessando essas políticas. E aí, dentro da política pública, a gente consegue ter essa rede e a gente consegue, de alguma forma, ter um atendimento, um acompanhamento para casos de violência sexual, coisa que na rede particular, nem sempre isso aparece de uma forma tão clara, né? E aí a gente fala de uma sociedade que é capitalista, né? Que é como a gente... A vivência que a gente tem é uma vivência capitalista, né? De modelo de relação. Então, a gente
quando a gente fala, por exemplo, de exploração sexual, o próprio conceito de exploração sexual, ele já remete a essa forma de organização capitalista, né? Que os corpos são explorados, né, em troca de dinheiro, de produto ou de acesso a outras coisas. E aí a gente vê que a gente tem 5.263 casos identificados de exploração sexual nesse período de 2011 a 2017, se a gente somar crianças e adolescentes, né? E aí a gente também faz uma reflexão dessa rede, né? É muito difícil a gente ter identificado casos de exploração sexual, porque a rede da exploração sexual é uma rede muito difícil, né, de ser pega, inclusive, né? É uma rede muito escondida e muito articulada de várias formas. Então é isso, assim, né? Todas as ações que a gente desenvolve dentro do projeto, elas estão baseadas nesses princípios que eu estou dizendo, né? Nesses princípios norteadores. Por isso que é muito importante a gente reconhecer que a gente foi criado nessa cultura, né? A gente é parte dessa cultura. Então, a gente carrega e a gente reproduz esse modelo de relação de uma forma ou de outra. E aí a gente precisa se conscientizar de que, de fato, a gente ocupa esse lugar, né? Em alguns momentos de vítima de alguma violência, em outros momentos de autor de outras violências, para que a gente possa, então, se desconstruir, né? A gente não consegue se propor a se desconstruir internamente se a gente sequer reconhece que a gente reproduz muitas dessas estruturas mesmo. Então, a gente precisa se conscientizar para escolher se desconstruir e aí fazer esse exercício diário, que é muito difícil também, né? Não é nada fácil. É dolorido também, né? Fazer essa desconstrução. Carlos, tem alguma questão aí que as pessoas estão trazendo? Alguma pergunta? Tá bom. Bom, gente, eu vou dar um feedback para vocês aqui. Vamos ler alguns comentários, mandar alguns abraços aí para quem está aqui compartilhando com a gente. E o feedback que eu darei sobre o nosso YouTube. Eu estou aqui olhando para quem estava lá no YouTube e passou pelo Facebook. Eu peço desculpas, pois parece que a plataforma do YouTube ela fica caindo e voltando por algum motivo desconhecido. Porque para mim tá normal, né? Mas eu acho que, olhando aqui a questões de dados e tal, o Facebook realmente derrubou a live e subiu de novo em alguns momentos e o pessoal fica sem esse conteúdo lá. Então eu vou tentar ajustar aqui os dados para ver se o YouTube ele para de derrubar a live, tá? E quem gosta de assistir pelo YouTube também pode seguir para lá, ou eu aconselho que continue no Facebook acompanhando daqui, tá bom? Eu acho que nós temos alguns comentários aqui. Nós temos muitos comentários, na verdade. E eu gostaria... A Aline de Fátima falou o seguinte: penso que tem relação em formas culturais e construídas em nossa sociedade, o machismo, por exemplo. O pessoal dando feedback positivo. Feedback positivo. A maioria são feedbacks positivos, então eu acho que vale a Fabi fazer a pergunta novamente. Faça a pergunta novamente, que daí a gente se concentra em responder essas perguntas a partir de agora, pessoal. Ô, Carlos, acho que a gente podia seguir com a apresentação, e aí, então, se as pessoas forem tendo perguntas, né, e quiserem comentar alguma questão, então... porque a pergunta que eu fiz foi: por que vocês acham que acontece violência sexual contra criança e adolescente, né, na nossa cultura? E aí, assim, o que a gente tem, o entendimento que a gente tem dentro do projeto é que elas acontecem porque elas estão pautadas nessas estruturas que a gente
que a gente foi falando aqui, né? Então, acho que as pessoas podem ir dizendo se faz sentido isso ou não, né? Se elas conseguem ver essa relação, se já tinham parado para pensar nessa relação ou não, se é mais fácil fazer relação com alguma estrutura mais especificamente e outra é mais difícil de relacionar, se elas entendem que tem uma outra estrutura que a gente também não seguiu aqui, né? Porque é isso, a gente também talvez a gente não identificou, né, alguma estrutura que também é importante. Então, as pessoas acho que podem ir interagindo dessa forma. E aí a gente vai seguindo, e aí você vai dizendo aí para a gente se tem alguma comunicação aí com a gente, e a gente vai parando. Pode ser? Que bom, muito obrigada. Peraí, deixa eu só dar uma explicação legal, pessoal. É que eu consigo conversar com as meninas sem vocês ouvirem, tá? Só para dar alguns toques. Então, elas vão responder um sim ou não, é porque eu falei com elas de uma forma mutada, tipo o Boninho na Globo, sabe? Que ele do nada ele vem no ponto e fala, ó, mais pra cá, mais pra lá. É isso. O Carlos é apresentador e ponto eletrônico. E também Pois tentando é. resolver os problemas da conexão com o Os YouTube. problemas Vou técnicos. botar lá para tentar resolver. Pois é, mil e uma, mil e uma facetas aí do Carlos na live. Bom, gente, a Fá trouxe então um pouquinho aí dos aspectos aí que embasam as ações do projeto. E aí eu queria compartilhar com vocês um pouco da prática do projeto. Então, uma das coisas muito importantes para nós, enquanto Projeto Novo Amanhecer, são as relações de parceria que a gente estabelece. O Projeto Novo Amanhecer ele é executado pelo CPTI, mas a gente é parceiro de outras OSCs e de algumas escolas, né? Esse é o objetivo do projeto, ações para dentro e ações para fora, numa perspectiva de prevenção de violência. Então, a ideia é essa, o projeto surge de uma demanda identificada aí pelo antigo PAEF, hoje CESF, né, que identifica que precisa de um apoio nas questões de trabalho em relação à prevenção de violências, porque a demanda de intervenção é tão intensa, né, que às vezes não dá muito para articular essas ações de prevenção. Então, surge o projeto Novo Amanhecer para isso. Então, a gente trabalha com essas relações de parceria. E a ideia das nossas relações de parceria é da gente potencializar as ações que já são executadas nos serviços que a gente vai se tornar parceiro. A ideia não é o projeto ir e fazer. A ideia é a gente construir junto e fazer isso de forma coletiva para deixar como um legado aí para as instituições e escolas continuarem tocando, né? E aí a gente usa algumas perguntas norteadoras para a gente conseguir, então, estabelecer essa parceria e executar as metodologias do projeto de forma mais assertiva possível. Então, a primeira pergunta que a gente sempre faz é qual o nível de conhecimento sobre o assunto. Então, a gente primeiro levanta e identifica, né, quais são as demandas. Então, no ano passado, o foco do projeto ficou muito voltado para a violência sexual, por exemplo. Então, a gente sempre via nas escolas qual era o nível que os profissionais que iriam nos receber no primeiro momento tinham sobre o assunto, para, a partir daí, nivelar, então, as nossas ações. E também qual era o nível que as crianças e os adolescentes já tinham também desse assunto, para a gente também nivelar as atividades que a gente ia desenvolver para as oficinas com essas crianças e adolescentes. A outra pergunta que a gente sempre faz também é qual é a realidade do serviço. A ideia não é criar uma metodologia de trabalho ou trazer trazer algumas ferramentas aí para o trabalho que sejam desconexas da realidade, coisas mirabolantes ou que fiquem difíceis de execução depois da saída do projeto. Então, a gente sempre identifica que realidade que o serviço tem e qual é o público que é atendido. Quando a gente faz a parceria, o Projeto Novo Amanhecer, a gente sempre faz a roda de conversa com profissionais. É a primeira ação do projeto sempre, em todos os locais que a gente vai fazer a parceria. Por quê? Quando a gente começa a falar de violências, sejam elas quais forem, as crianças e os adolescentes que começam a ter contato com
com essa linguagem, né, com essa metodologia, com esse material, eles começam, então, a trazer relatos, a contar de casos de pessoas próximas ou até de si próprio. E aí não adianta nada esses adolescentes e essas crianças trazerem tudo isso e não serem acolhidas de forma qualificada pelos profissionais que os atendem. Então, a gente sempre faz a roda de conversa com profissionais, onde a gente traz, então, um panorama aí de conceituação das violências que foram estudadas ali, né, que a gente definiu como o objeto da nossa intervenção, e a gente traz um pouco de como a rede de serviços de Campinas acolhe e atende as pessoas que são submetidas a essas violências. Então, a gente sempre prepara aí os profissionais ou potencializa o preparo que já tem, para que eles possam, então, acolher esse público-alvo. E a ideia também é entender quem que esse serviço atende, se é criança ou se é adolescente, porque as metodologias que a gente vai desenvolver, elas vão ser voltadas, então, para um público ou para o outro. A gente também sempre define qual é a expectativa com a parceria, né, para a gente não, no meio do caminho, encontrar algumas frustrações ou algumas dificuldades. Então, a gente sempre determina qual é a expectativa que o espaço tem com a nossa parceria, e a gente deixa bem claro que essa parceria é assim, né, para potencialização, para construir coletivamente. E a última perguntinha que a gente sempre faz é o quanto de disponibilidade há para multiplicação. Então, a ideia é que a gente vá, faça a roda, e dessa roda de profissionais, alguns profissionais se disponham para serem os mediadores aí das ações que vão acontecer. Então, a gente faz as oficinas inicialmente junto com esse profissional, o Projeto Novo Amanhecer encabeçando, depois o profissional assume e a gente vai fazendo a supervisão e o acompanhamento do desenvolvimento dessas oficinas para dentro dessa instituição pelo próprio profissional aí que a conduz. Então, a ideia é essa e a gente também sempre vê qual é a disponibilidade para multiplicar essas ações aí. Então, a gente sempre foca nessas relações de parceria. E a ideia é que, uma vez que a gente estabelece a parceria, a gente parta para um outro caminho, que é os processos de criação. Não sei se vocês estão reparando, mas a apresentação toda tem animações aí de jogos, né? Isso tem a ver um pouco com o processo de trabalho do Projeto Novo Amanhecer. Mas antes de falar do desenvolvimento dos jogos propriamente dito, eu vou compartilhar 3 ações que a gente executou que trazem um pouco da maneira como a gente enxerga o nosso trabalho, da maneira como esses princípios norteadores, a gente encaixa isso nas nossas práticas de trabalho. Principalmente aí, né, nessa coisa da vivência, né, de deixar as pessoas experimentarem e aprenderem através também da vivência. Então, o encontro com os 8 sentidos é um bom retrato disso. Eles são 8 encontros, onde em cada encontro a gente trabalha um sentido sensorial, e a gente acrescentou 3 sentidos aos 5 já tradicionais, né? Que é a pele, numa perspectiva de receptora, né? Do que eu recebo do mundo e como eu acolho isso, o equilíbrio e a intuição. E em cada encontro a gente trabalha esses sentidos, né? Sensoriais através de vivências. E qual é a lógica disso, né? Tipo, o que isso tem a ver com violência? A gente não fala propriamente da violência, mas a gente fala do quanto os nossos sentidos, eles são uma apreensão social, eles são uma construção social. Eles têm a ver com a nossa visão de mundo, com a maneira como a gente tem a ver com a maneira como a gente se coloca no mundo. E se eu me coloco de uma forma violenta nesse mundo, através desses sentidos sensoriais, eu posso revisitar cada um desses sentidos e me redescobrir e ressignificar esses sentidos e trazer uma nova relação e uma nova perspectiva para como eu me coloco nesse mundo e como eu recebo e acolho esse mundo. Então, a ideia é essa, é refletir sobre os sentidos sensoriais e como a gente pode reconstruir eles para formas de se relacionar mais saudáveis, menos violentas, né? Então, é basicamente isso. O outro foi o encontro de adolescentes e jovens, #partiu 18 de maio. Foi um encontro que rolou num sábado, lá no CPTI, mas que adolescentes e jovens de todo o distrito de Nova Aparecida foram convidados. Nós tivemos aí 90 no total que participaram dessas ações. Foi um dia de oficinas, e para esse dia a gente construiu um jogo, que é o Desvendando, que é um jogo de tabuleiro em tamanho real.
Então, a gente trabalhava... a gente pegou o jogo detetive, porque é uma prática. A gente ou faz releitura de jogos ou cria jogos, né? Então, a gente pegou o jogo detetive, releu o jogo detetive e criou uma trama que envolvia as violências sexuais. Então, cada adolescente jovem é um personagem do jogo que pode ter sido a vítima de algum tipo de violência sexual. E aí a trama, durante o jogo, eles vão circulando pelo tabuleiro e eles precisam descobrir, então, quem foi a vítima e que violência foi essa, para depois, então, a gente construir junto a rede de atendimento. Quem que essa pessoa que sofreu a violência acessa para ter seus direitos garantidos e se sentir protegida, né, e denunciar, enfim. Então, a gente construiu junto. Foi muito legal que esse encontro foi um convite para uma sociedade não violenta. Então, todos os adolescentes e jovens ganharam um passaporte que trazia reflexões sobre isso, né, e as ações do Projeto Novo Amanhecer nesse convite aí para uma sociedade não violenta. E a última ação que eu quero compartilhar agora, que a gente tocou, foi o segundo seminário Violências em Debate por uma sociedade não racista e não machista. Então, a gente teve um dia inteiro de aprendizado sobre esse tema, mas a gente quis criar espaços interativos. Esse seminário foi uma parceria com o SESF, do CPTI, o projeto não tocou sozinho, né? A gente teve a parceria com o SESF, na execução direta e pensando em toda a estrutura aí do seminário. E a gente pensou junto em criar alguns espaços de sensibilização no seminário. Então, a gente fez a penteadeira, foi um espaço, tem foto aí, vocês estão vendo pequenininha aí, que foi um espaço onde a gente tinha quadros com meia face de mulheres que marcaram a história, como a Marielle, a Simone, de Beauvoir, Marielle Franco, enfim, várias mulheres, e a gente, então, sentava de frente para o espelho e colocava essa meia face e se via enquanto essa mulher, e nós, enquanto mulheres, também fazendo parte da nossa história. Então, era um processo bem legal, reflexivo, de vivência. E o outro era a luminária, que tinha algumas bonequinhas Abayomi penduradas e tinham também monóculos. Dentro desses monóculos, tinham dados sobre racismo e machismo, né? E era muito... A ideia de colocar isso no monóculo era também para a gente refletir do quanto essas violências ainda são minimizadas e, às vezes, assim, individualizadas, minimizadas, colocadas num espaço bem pequenininho, como não existentes. E que a gente precisa fazer o movimento de ir até lá e desvendá-las, e olhar para elas, e nos conectarmos com essas violências e perceber o quanto elas estão ainda presentes na nossa sociedade, em várias relações que são estabelecidas. Então, o quanto a gente precisa fazer esse movimento de escolher, olhar para elas e trazer elas para o grande, né? Para o macro, tirar do monóculo e trazer para o grande. E aí a gente parte para o processo de criação de jogos. Então, a gente tem alguns jogos criados. O jogo da memória é que foi feito de um jeito bem artesanal. O nome do nosso jogo da memória é Preciso Lembrar para Combater. É um jogo que a gente criou para conceituar as violências sexuais. Então, é bem interessante. E agora a gente está contando com a ajuda da Camila, que ela é designer e educadora lá do CPTI, para trazer esse jogo para o universo virtual. A ideia é essa. Já agradeço, Camila, toda a paciência com a gente, né? E todo o carinho aí na confecção disso tudo. Está ficando muito bonito. A gente está bem ansioso para disponibilizar isso online para a gente começar a jogar, né? Pensando agora nesse novo momento que a gente está. Então, esse momento de pandemia trouxe várias adequações aí de isolamento social para o projeto, e uma delas é essa. Então, a gente vai disponibilizar aí alguns jogos em plataforma digital. E também tem o jogo Quem Sou Eu, que foi criado para trabalhar a desconstrução das estruturas sociais do machismo, patriarcado e LGBTfobia. Então, a ideia com esse jogo é a gente revisitar o tanto de estereótipo que tem quando a gente fala dessas estruturas sociais e o quanto a gente reproduz na nossa prática profissional e também na nossa vida, né, nas relações que a gente estabelece, o quanto a gente precisa cuidar disso e perceber que muitas vezes a gente se coloca nesse papel, né, de reproduzir essas estruturas sem repensá-las e sem enxergá-las como violadoras também. E quando a gente estava preparando tudo isso aqui, a gente se deparou
com essa educadora, Simone Ellen Drummond. A gente até brincou que ia mandar um beijo e agradecer se ela estivesse por aqui assistindo a gente, mas ela tem essa frase que a gente quer compartilhar com vocês. O mundo não é, está sendo. Meu papel histórico não é só constatar os acontecimentos, mas o de intervir como sujeito de ocorrências, para tentar deixar a história educacional do Planeta Azul um pouco melhor de que quando aqui cheguei. E quando chegar o momento da minha partida, espero ir com a certeza de que cumpri minha missão educacional. E é isso, assim, eu, Carol, assistente social, mas também mãe, mulher, né, entendo que eu posso, de alguma forma, deixar não só a história educacional, mas a história relacional, enfim, a história do nosso planeta azul um pouco melhor. E eu acredito que a gente ainda tem a chance de deixar esse mundo um pouco melhor. Mas, para isso, a gente precisa se enxergar como sujeito de ocorrências nessa história e perceber que a gente tem um papel muito importante de intervir, de se colocar, de se posicionar, né, de entender o nosso papel, então, profissional, mas também o papel enquanto pessoa, né, enquanto mulher, enquanto mãe. Então, a gente pode fazer parte disso, E aí eu deixo um convite para vocês. Vamos brincar de transformar o mundo? A nossa ideia do projeto é sempre pensar na transformação do mundo através de brincadeiras, né? Mas entendendo que quando a gente brinca, a gente também fala de coisa séria, de coisa muito importante, e a gente se redescobre, ressignifica o nosso papel, enquanto a gente brinca também. Então, fica aí o convite para vocês. E aí eu não sei se tem alguma pergunta, a gente encerra aqui a nossa fala, mas está aberto para tirar dúvidas e responder as perguntas de vocês. Beleza? Beleza. Tudo bem, gente. Então, vamos ler alguns comentários que foram feitos. Caso você esteja assistindo pelo YouTube, nós iremos ler os comentários agora do Facebook primeiro, depois eu irei dar uma olhada nos comentários que foi feito lá no YouTube, caso tenha algum, tá bom? Patrícia Ferreira disse o seguinte: o poder é algo que perpassa todas as estruturas citadas. A pessoa abusa porque, entre parênteses, entre aspas, pode, disse ela. André Pinheiro disse o seguinte: muito bacana, acho que vai ser bacana essa discussão, então mande comentários pra gente poder fomentar a nossa discussão. A Daniela Avelino nos parabenizou pelo conteúdo. A Aline de Fátima disse o seguinte: queria que vocês falassem um pouco mais da relação com o classismo na violência contra criança e adolescente. A Beth Rossim falou o seguinte: no modo de produção capitalista é ineliminável classes sociais, lutas de classes, patriarcado, machismo, racismo e homofobia. A Márcia disse o seguinte: queria saber se, além dos aspectos estruturais, o projeto considera aspectos conjunturais como questões sociais, econômicos e políticos e culturais. É uma pergunta que ela fez. Querem comentar algo sobre algumas desses comentários? Fiquem livres para... Acho que, então, a primeira pergunta é a questão do classismo, né? É isso, Carlos? Isso. Dessa relação. Yes. Então, assim, essa é uma das estruturas que a gente tem mais dificuldade de encontrar dados estatísticos, porque a pesquisa nessa área, ela não acontece tanto quanto em outras áreas, né, que a gente tem. Então, acho que fica também um ponto de atenção para a gente poder falar mais sobre isso. Mas quando a gente pensa numa estrutura de desigualdade social, desigualdade de classes, a gente já está posto para a gente quem é que vai ser vítima de algumas situações. Quando a gente fala, por exemplo, da exploração sexual, então, que tem pessoas, né? De um lado tem pessoas que não têm acesso a muitas coisas, né, que o capital produz. E do outro lado tem pessoas que têm muito acesso. Quem são as pessoas que vão ser vítimas de exploração sexual, por exemplo, numa cultura desse jeito, né? Então, a
classe social, ela também determina quem é que está do lado do poder e quem é que está do lado da exploração. Não sei se eu respondi, Carol, não sei se você quer complementar. Por exemplo, todos os dados que a gente pegou na pesquisa, né, para falar das estruturas sociais em relação com a violência sexual, a gente tirou do boletim epidemiológico da saúde. E não tem nenhum dado, por exemplo, que relacione a violência sexual com uma questão de classe, assim, né, de renda, de recorte, de quem são essas pessoas que acessam. Não tem. Né? Não tem nem isso e nem, por exemplo, o quesito da orientação sexual. Não tem isso. Então, isso são coisas que a gente precisa olhar, assim, né? Porque se nem os órgãos que são competentes para esse atendimento pensam nos seus instrumentais que isso precisa aparecer, que jeito que a gente, então, dá visibilidade para essas violências que ocorrem, se a gente nem nos nossos, né, campos de trabalho preenchem isso, né? Tem dados que argumentem essas violações. Então, fica essa reflexão. E acho que tinha uma outra pergunta, Carlos. Isso, a Márcia Maria Simões falou o seguinte: queria saber se, além dos aspectos estruturais, não sei se foi essa pergunta que vocês responderam, o projeto. Desculpa. Queria saber se, além dos projetos estruturais, o projeto considera aspectos conjunturais, como questões sociais, econômicos e políticos e culturais? É a pergunta que ela faz se o projeto considera esses aspectos. Sim, acho que não dá para a gente desconectar essas coisas todas, né? Acho que o momento político que a gente vive, né, a forma de organização econômica, né, acho que tudo isso influencia, inclusive, nessas estruturas que a gente fala. A gente hoje está vivendo um momento político em que essas estruturas elas têm cada vez mais sido gritantes, né? A gente vê comportamentos, atitudes racistas, homofóbicas, né? Muito gritantes hoje, né? Até pelo momento mesmo que a gente tem vivido. Então, elas perpassam todas as nossas ações, né? A gente não desconsidera. A gente está num momento histórico, político, em que isso está sendo, inclusive, valorizado, fomentado, né? E não desconstruído, como é a proposta que a gente está tentando fazer, né? A gente precisa desconstruir isso. A gente precisa gerar relações de igualdade e não de mais desigualdade, né? Legal. Tem um comentário do Léo, é importante também a visão que ele traz. Ele fala o seguinte: precisamos dar mais visibilidade para esses trabalhos. Nossa luta é imensa, mas mas através de exemplos podemos motivar, nos fortalecer. Com certeza. Isso. A Márcia Monteiro, posso juntar? Posso juntar com a da Márcia Monteiro, daí vocês comentam os dois? A Márcia Monteiro falou o seguinte: esse projeto é muito importante, principalmente para o educador que está na ponta. Há possibilidade de expansão do mesmo para outras regiões? Acho que junta com o que o Léo falou, da importância de dar visibilidade para trabalhos bons como esse, né? Para fortalecer e servir de exemplos para outros projetos também. Quer falar, Carol? Pode falar. Acho que desde que o projeto surgiu lá atrás, em 2015, a gente vem neste movimento de expansão mesmo, né? Então, na minha fala, contextualizando um pouco da história do projeto, ele começa sendo executado dentro do CPTI para os usuários, né, do CPTI. E aí depois ele amplia para o distrito de Nova Aparecida, que é a microrregião norte, né? Uma microrregião presente na região norte. Agora ele está para a região norte. Não sabemos onde vai dar, né? A gente tem esse movimento de expansão dentro de cada um de nós, assim, né? Então, o céu para a gente é o limite, mas a gente tem outros limites antes de chegar no céu, né?
E a gente entende que é isso, assim, a gente precisa, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa só para o projeto, né? Acho que o projeto ele tem essa intenção de fomentar, de trazer essa discussão, de dar uma mexida, mas só o projeto não vai dar conta, né, de desconstruir tudo isso, né? A gente tem um trabalho imenso. Então, por isso a gente só trabalha com parceria, mas assim, a gente precisa também de outros atores para poder estar nessa luta com a gente, fomentando, e a gente sabe que existe, né? A gente conhece também outros parceiros que também estão nessa luta, e a gente precisa somar esforços, né? Mas a ideia é da gente sempre ir pensando nessa expansão, dentro do que é possível, né? Tem um comentário aqui que eu vi, da Andréia Pinheiro. Quais as ações que mais tiveram resultados na conscientização sobre o assunto? Assim, o conjunto das ações faz muito sentido. Então, eu vou dar 2 exemplos. Então, a gente fez o encontro os encontros com os 8 sentidos numa escola do distrito de Nova Aparecida, e nós nunca falamos sobre violência sexual propriamente dito. Obviamente que a conversa perpassava por isso, quando a gente refletia aí, nos sentidos sensoriais, mas não era o alvo direto do encontro. E no final a gente fez uma avaliação e 2 adolescentes, então, relataram que tinham sofrido algum tipo de violência sexual, né? As 2 falaram sobre abuso sexual, e elas disseram que na vivência dos encontros elas começaram a se ver não como culpadas, mas como vítimas dessa violência. Então, o quanto tinha sido importante, libertador para elas passar pelo encontro com os 8 sentidos por isso, assim, porque elas tinham se sentido acolhidas o suficiente para poder falar disso nesse espaço, e porque pela primeira vez elas tinham se identificado não como autoras de violência, não como culpadas pela violência, mas como vítima delas. E a outra é que numa escola que a gente não fez ação direta com nenhuma criança, nenhum adolescente, a gente só fez roda de conversa com os profissionais, a escola encaminhou, depois do momento que a gente teve de roda de conversa, 8 relatórios seguindo o protocolo CREAS-PAEF, né? 8 relatórios eles enviaram de suspeita de violência sexual contra criança e adolescente na escola. Então, era uma escola que nunca tinha feito isso, mas que depois da oficina passou a enxergar algumas situações e perceber, e sabendo que a suspeita também pode ser denunciada, resolveram, então, falar dessas suspeitas e mandaram 8 relatórios. Assim. Então, a gente teve, esses foram 2, mas a gente teve alguns resultados práticos bem importantes com as ações do projeto, mas eu não consigo elencar uma ação. Eu acho que é o conjunto, quando a gente faz a parceria, identifica qual é a demanda, acolhe, né, escuta essa demanda e pensa em ações que vão atender essa demanda, os resultados são bem importantes e vêm bem rápido. Gente, tem um comentário no YouTube da Michele Leardini. É isso mesmo, Michele Leardini. Ela disse o seguinte: outra violência que está obscurecida é a que sofre a pessoa com deficiência, mulheres submetidas ao gênero mulheres subjetivas ao gênero e à deficiência sofrem cotidianamente com esse projeto de sociedade. É um comentário que ela fez aqui, ela que está acompanhando a gente pelo YouTube. Sim, acho que pessoas com deficiência também são vítimas de várias violências, né?
E aí eu acho que a gente também precisa olhar para isso, né? De como é que a gente também coloca as pessoas com deficiência numa perspectiva de rebaixamento em relação às pessoas sem deficiência, né? Então, também aí são submetidas a diversas formas de violência, né? E violências sexuais também, né? E assim, se a gente já tem uma dificuldade imensa de conseguir identificar e notificar a violência, né? Imagina conseguir trabalhar esse olhar e aperfeiçoar esse olhar quando o público são pessoas com deficiência. Assim. A gente precisa caminhar muito na forma de trato, então, nessa igualdade de enxergar elas com possibilidade de sofrerem violências e de sinalizarem isso, de que forma a gente qualifica o nosso trabalho para conseguir enxergar, né, identificar quando essas pessoas estão submetidas à violência. Então, assim, a gente precisa caminhar muito e eu fico pensando no tanto de subnotificação que tem nesse perfil, né? Porque a gente tem essa realidade. Quando a gente estava fazendo a pesquisa para os dados das estruturas sociais, eu fiquei assim impressionada de um jeito bem ruim, no sentido de quantidade. São dados de 2011 a 2017. Eu não consigo acreditar que num país como o nosso, que são dados do país, né? Não, desculpa, são dados do estado de São Paulo que eu peguei. No estado de São Paulo, num todo, de 2011 a 2017, a gente teve 5.000 casos de crianças e adolescentes em situação de exploração sexual. Eu não consigo acreditar. Eu acho que esses números são muito maiores. Mas a gente tem uma cultura aí da subnotificação ainda, do que a gente não acessa. Eu acho que a violência sexual contra a pessoa em situação, pessoa com necessidades especiais, pessoa com deficiência, ela é muito ainda subnotificada. Falando sobre índices, né, informações, números, e aqui a gente acredita que não refletem a realidade, a Daniela Avelino perguntou o seguinte: vocês sabem informar o índice de violência que meninos vêm sofrendo? Acho que essa pergunta, ela também se relaciona àquilo que a gente fala, né, de uma estrutura machista, né? É muito mais difícil os meninos verbalizarem quando sofrem violência sexual, né? Porque isso também é motivo de chacota, né? Se perceber nesse lugar é muito difícil, né? E é isso que o machismo traz, né? Essa masculinidade que a gente vivencia hoje é uma masculinidade que também viola direito dos meninos, né? Então, assim, se ela é ruim, né, e ela prejudica principalmente as mulheres, as meninas, mas ela também devasta, né, de várias formas a vida dos meninos, dos homens, né? Eles também sofrem com o machismo, né? Não é só as mulheres que sofrem com o machismo, os homens também, de outra forma, né? Mas sofrem também com o machismo. Então, a gente também tem, né? Quando a Carol fala da subnotificação, a gente também tem uma subnotificação em relação aos meninos vítimas de violência sexual, né? Porque muitas vezes eles são impelidos a serem os autores de violência sexual, a desrespeitarem os corpos, né? E não a terem os seus corpos desrespeitados. E complementando isso que a Fá traz, eu lembro de algumas rodas que a gente fez com os adolescentes, por exemplo, e a gente falava disso, né? Tem uma outra metodologia que a gente usa, é de casos. A gente pegou casos aí, né, da mídia, fez uma reflexão sobre esses casos e trabalha numa oficina com os adolescentes. E aí vem casos de meninos sofrendo violência sexual, né? Nesses casos que a gente trabalha. E é muito comum os adolescentes falarem assim: nossa, mas por que ele não falou? E aí a gente retorna a pergunta, né? E fala: se o menino chegasse para você, um amigo seu, e contasse que uma mulher mais velha abusou dele sexualmente. Eu ia dizer que ele é frouxo, não dá conta, né? Imagina, uma mulher mais velha querendo, imagina que é violência. Ele tinha que ter dado conta.
E aí a gente perguntava, e se fosse um homem? Se ele contasse, então, que um homem abusou sexualmente. Ah, aí virou menina, e por aí vai, né? Então, assim, essa estrutura machista traz essas posturas. Então, muito interessante, porque na oficina a gente tinha a oportunidade de, inclusive, conversar sobre essas posturas e trazer essas reflexões ali. Mas nos dados que a gente apresentou, eu estou pegando aqui a apresentação, tem a porcentagem de meninos que sofrem a violência sexual, de acordo com os dados do boletim epidemiológico, né? Estou só voltando aqui a apresentação para poder falar para você, porque eu não decorei os dados. Aqui. Pronto. Quando são crianças, 26% são meninos que sofrem violência sexual. E quando são adolescentes, 8% dos casos que foram, né, notificados. Então, criança, 26% são meninos e adolescentes, 8%. Então tá, vamos lá. Vamos ler mais comentários aqui. Vamos aproveitar, né, que o pessoal está interagindo bastante. A Grace falou o seguinte: circulando pelo território, é perceptível o impacto que o Novo Amanhecer traz na rede. Os espaços que recebem o projeto conseguem ter outra visão e manejo do tema daqueles que não. Sou fã, diz ela. E também, gente, tem vários. Tem vários parabéns, parabenizando pelo conteúdo, parabenizando pela apresentação. Desculpem caso eu não tenha mencionado esses parabéns, porque a gente ficou focado nos comentários, que a gente conseguia trazer conteúdo e deixar todos os parabéns para quando a gente chegasse mais na reta final aqui da live, né? Agradecendo as duas profissionais maravilhosas que são, a Carol e a Fabi, com o conteúdo que elas trouxeram, essa apresentação maravilhosa. E também vocês que interagiram bastante com a gente. Peço perdão para o pessoal do YouTube, que o pessoal teve muita paciência, mas está rolando lá. Depois precisamos saber do porquê o YouTube derruba um pouco a live e por que ele volta. Tá? Vocês que estão aqui no Facebook, agradeço por vocês terem compartilhado, agradeço por vocês terem curtido e marcado o colega de trabalho, né? Também para vir aqui apreciar esse conteúdo e também que são todos parceiros de luta, né? Nessa nossa causa desse mês Na verdade, a gente está usando pouca hashtag, né? A gente tem que fomentar mais a hashtag, né, Carol? Fala um pouco da hashtag pro pessoal. Com certeza, a ideia da hashtag é a gente viralizar aí nessa campanha. Eu tenho o prazer de, enquanto profissional do CPT e do Novo Amanhecer, compor o espaço da Comissão de Violência Doméstica lá do CMDCA, né? Então, eu estou junto com a galera nessa campanha. Então, usem aí as hashtags que a gente lançou. Eu quero também aproveitar o espaço de agradecer. Tem muita gente mandando conteúdo muito bacana para a gente por e-mail, pelo Facebook, pelo Instagram. A gente... dentro do nosso cronograma de organização, vai postar tudo, fiquem tranquilos aí, todos os vídeos e folders que vocês estão mandando vão chegar aqui nas nossas redes sociais, a gente está se empenhando para isso, e as nossas hashtags são hashtag 18 de maio 2020, né, e hashtag Maio Laranja Campinas. Então, tudo que vocês postam aí com essas hashtags e marcam aí a campanha 18 de maio, a gente está repostando. Legal, e sobre a campanha de 18 de maio, nós estamos aqui na nossa segunda live, né? Ainda temos mais lives para acontecer durante a semana. Vai ser todas as lives vai ter live até quinta-feira, né, Carol? Tem mais 2 lives para rolar, é isso? Tem live até sexta. Ah, então apareceu mais uma live, que legal. A gente queria fechar a semana mesmo, então parece que nós conseguimos fechar a semana com conteúdo aí do 18 de maio. E vai ser sempre às 19 horas, aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Esperamos que nos 2 canais aí a gente consiga transmitir para todos que quiserem acompanhar as lives do 18 de maio, tá? Usem as hashtags estão aparecendo aqui na marca d'água, tá bom? Não tem como errar. Hashtag 18 de maio 2020 e hashtag Maio Laranja Campinas, tudo bem?
E eu espero que a gente tenha suprido, né, os comentários, espero que a gente tenha aqui compartilhado informação. Temos aqui um comentário da Carol muito legal. Novo Amanhecer une informação, formação e metodologias inovadoras para o tema. Saudades. Carol tá com saudades. Né? Saudades da Carol também, né? Saudades da Carol. Saudade, Compartilhar. Carol. Receba um abraço distante, Carol. Agora nós não podemos mais dar abraço físico, então um abraço à distância de todos nós. É S2, né? S2 da Carol. E a todos vocês. Ô, Carlos, oi, sim. Queria Diga. agradecer. Posso? Vai, né? Uma É todo seu. fala? Claro, com certeza. Só queria agradecer, então, o CMDCA, né, de ter convidado aí a gente, dessa oportunidade para a gente falar um pouquinho do projeto Novo Amanhecer. E também agradecer o Rodrigo, né, a Repro Latina, aí na figura do Rodrigo, por ter também socializado aí com a gente essa plataforma do Zoom, para a gente poder fazer essa transmissão aqui hoje. Obrigada, viu? Bacana. Nós estamos aqui na reta final. Vamos nos despedir, é isso? A gente quer ir embora ou a gente quer ficar mais? O que a gente quer fazer? Se desse, né, a gente poderia ficar conversando aqui sobre esse tema por mais tempo. Mas eu acho que nós já estamos com 1h30 de live. E considerações finais? Não? Carol tá com... Obrigada a todo mundo também Isso. que participou, né? A galera do CPTI em peso também, que vem aí, do CPTI, que já foi do CPTI. Obrigada a todo mundo. Isso. Quero agradecer também ao CMDCA aí, né, por esse espaço, pela comissão que tem se empenhado tanto, é muito legal estar junto. Agradecer a galera que está aí compartilhando, né, com a gente. Obrigado pelo tempo de atenção, pela troca, e dizer que a luta fica mais fortalecida porque a gente sabe que não está sozinho nela, né? Então, agradecer aí porque a gente conta com tanta gente incrível e bacana aí nessas parcerias e a fim de comprar essa briga e essas reflexões e levar isso para a vida. Então, obrigado. Valeu, Carlos, aí pela mediação e apoio técnico e tudo isso. Valeu, foi muito legal estar nesse espaço com vocês. Novo, assustador, mas muito legal. Muito bom. Carol, você tá acompanhada aí? Ou parece que você recebeu um carinho aí agora? Recebi. O que te deu um carinho aí? O meu filho mais velho. Um abraço, ai que legal o carinho que a gente... Oi para todo mundo. Tá aqui acompanhando a live. Vamos... Pode vir também. Pode chamar ele. Pode chamar. Vem cá. A gente vai finalizar a live com um carinho contagiante, né? Porque o amor contagia. Olha lá. Olha, chegou mais um. Então, gente, agradeço, assim, todos vocês por terem compartilhado, nos nossos trabalhos, enquanto a gente consegue compartilhar ações, compartilhar conhecimentos, a gente consiga aí estarmos juntos, né, quando for seguro e quando for possível, certo? Então, muito obrigado, vamos ficando por aqui e amanhã às 19 horas estaremos aqui novamente, tá? Falando sobre conteúdo muito importante, questões sociais, com o tema 18 de maio. Espero ver vocês aqui para continuar interagindo, né? Teremos outros dois colegas, outros dois profissionais tão bons quanto essas meninas que estavam aqui compartilhando conteúdo com a gente. Tá bom? Então é isso. Agradeço. Tchau, tchau. Até amanhã. Não esqueçam de curtir a página, tá? Para vocês não perderem aí quando a gente ficar online amanhã às 19. Falou!